Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou mestre e doutorando em Sistemática e Evolução aqui pelo UFRN e hoje estou com a nossa apresentadora Heloísa Farias da Silva, que também está aqui conduzindo o podcast de hoje. E cara, estamos com uma convidada para lá de especial, não é mesmo? Super convidada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a mestre e aluna de doutorado Mariana Dessa de Queiroz. Ela, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutoranda em Sistemática e Evolução aqui também na UFRN, e atualmente desenvolve pesquisa desde a iniciação científica com fungos micorrízicos arbusculares, com ênfase em ecologia de comunidades. E atualmente trabalha com a caracterização de comunidades de fungos do solo usando o sequenciamento NGS. Vamos já falar sobre isso. Estou muito interessada para saber. Fez o doutorado de sanduíche na Polônia e também é professora de Biologia da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Então, Mari, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu. Olá, pessoal do Papo de Fungo. Olá, pessoal que está assistindo. Vamos conversar um pouquinho como a gente sempre faz. É muito curioso, né? Para saber sua história da biologia no mestrado. E aí, para iniciar, a gente queria saber sobre a biologia. Você sempre pensou em fazer biologia? Sempre quis ser bióloga e professora? Antes de responder a sua pergunta, eu queria inicialmente agradecer o convite e, na verdade, a oportunidade de participar de mais um episódio do Papo de Fungos. E aproveitar para parabenizar vocês por essa iniciativa. Acho que é uma forma muito bonita de divulgar a ciência que vocês encontraram, né? De aproximar as pessoas desse universo dos fungos que a gente estuda, que é um universo pouco estudado, mas que é principalmente aí pouco divulgado ainda. Então, parabéns, pessoal. E respondendo a sua pergunta, né, sobre a biologia, se eu sempre pensei em cursar biologia, eu diria que eu não posso dizer que eu sempre pensei em cursar biologia, mas eu posso dizer que eu sempre tive uma ligação assim muito forte com a natureza. Eu vivi a minha infância inteira numa área de zona rural, com tudo quanto é planta, quanto é bicho, e acho que isso de certa forma influenciou talvez a escolha da minha profissão. Mas acho que esse interesse pela biologia, ele foi sendo moldado quando eu estava no ensino médio. Então, quando eu estava no ensino fundamental, ciências era sempre a minha disciplina preferida, que eu mais gostava, tirava as melhores notas. Mas aí, quando eu cheguei no ensino médio, foi que eu conheci, assim, um outro lado da biologia, né? Fui me aprofundando em algumas coisas, principalmente aquele lado mais oculto, que é o lado dos micro-organismos, é o lado da fisiologia, o lado da bioquímica, aquela coisa que a gente não vê, mas eu pude saber ali que aquilo estava acontecendo. E acho que foi esse lado mais oculto da biologia que realmente me conquistou. E aí, por gostar muito disso, da fisiologia, da bioquímica, eu até pensei, em seguir em algum curso da área da saúde, mas aí eu pensei, e eu tenho certeza, na verdade, que eu provavelmente iria me identificar muito mais com a teoria desses cursos, que é biologia, majoritariamente, do que com a prática clínica em si, e aí eu acabei indo para a biologia mesmo. Uma excelente escolha. Sim. Agora, Mari, que bacana essa história, né? E a pergunta que não quer calar. Você iniciou sua trajetória no laboratório de fungos. Como isso surgiu? Você já conhecia os fungos no ensino médio? Porque, teoricamente, a gente tem essa dificuldade, né? De conhecer esses organismos. Sim, eu já conhecia os fungos do ensino médio, tanto da disciplina de biologia, quanto também por uma outra vertente que no meu ensino médio eu fiz o ensino médio técnico pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e eu fazia o curso de Tecnologia de Alimentos. E dentro desse curso de Tecnologia de Alimentos, eu escutei falar várias vezes sobre fungos, porque a gente pagava a disciplina de Microbiologia de Alimentos, então os fungos estavam ali sempre presentes, então eu já conhecia um pouco, né? Mas nada voltado para a parte ambiental, era mais voltado realmente para a tecnologia de alimentos, para microbiologia clínica relacionada a doenças e tudo mais. Mas não foi por causa disso que eu comecei a trabalhar com os fungos.
Eu acho que o início da minha trajetória com os fungos, né, ela aconteceu meio que por acaso. E foi lá em 2015, quando eu estava ainda no primeiro período da minha graduação aqui na UFRN. Foi durante a disciplina de Botânica 1. O professor responsável estava precisando de novos alunos no laboratório, de novos estagiários. E aí, após uma apresentação de um seminário, ele acabou perguntando se eu queria fazer um estágio, e aí eu fiquei super animada, né? No início ali da graduação, olha só, uma oportunidade já de um estágio. E aí, no dia seguinte, eu já fui visitar o laboratório desse professor, né? Gostei bastante e aí já acabei me inserindo ali em uma linha de pesquisa. Pouco tempo depois já passei a ter o meu próprio projeto ali de iniciação científica e aí terminei a graduação nesse laboratório, iniciei o mestrado todo nesse laboratório e estou terminando o doutorado agora, né, ainda nesse mesmo laboratório. Então são aí 10 anos trabalhando com os fungos. Mais especificamente com os fungos micorrízicos arbusculares, né, as famosas micorrízas, os FMA, mas não foi uma escolha direta, né, eu diria que eu não escolhi diretamente trabalhar com os fungos, foi uma oportunidade que caiu assim nas minhas mãos, que eu aproveitei a oportunidade, então eu não sei se eu escolhi os FMA ou se foram os FMA que me escolheram, né. Às vezes acontece, né? Vamos trocar esse papel. Mas é independente de quem escolheu quem, acho que foi uma relação que deu muito certo, aí foi quase uma simbiose, tá sendo quase uma simbiose aí durante 10 anos. Então você foi se apaixonando pelo fungos durante o processo, né? Isso mesmo. E aí década de FMA. Uma década. Bastante. E aí, Mari, você sempre pensou em fazer pós, assim, quando chegou na graduação, no início ali do laboratório, não pensava? Mais ou menos, eu não diria que eu entrei assim exatamente já com essa visão de querer fazer a pós-graduação, mas como eu falei, como eu fazia um ensino médio técnico no IFRN, o IFRN é uma instituição que nos dá muitas oportunidades, principalmente também relacionada à pesquisa. Então, quando eu estava na IFRN, eu já tive a oportunidade de me inserir aí nessa iniciação científica, né? Porque lá no final do curso a gente tem que fazer um TCC e o meu TCC ele foi bem experimental, então lá eu já tive a oportunidade de planejar os meus experimentos, de conduzir, de analisar os dados, de ter a parte da escrita científica, de defender o TCC, então era uma mini graduação grande e meio suporte, que né, um grande suporte e meio que uma preparação também, né, para você se inserir aí no mundo acadêmico. E aí, quando eu entrei no laboratório, eu vi várias oportunidades no laboratório, quando terminei a graduação, já iniciei no mestrado, assim, logo em seguida. E aí, depois já continuei no doutorado. São mais de 10 anos, então, né, se for pensar por esse lado. E aí, Mari, então você trabalha desde a iniciação científica com os FMA, né? Isso mesmo. E aí, uma entrevista, um episódio passado com a doutora Juliana Lima, a gente falou um pouquinho sobre o que são esses fungos micorrízicos arbusculares. Mas, Mari, para o pessoal que está em casa, só para que caso alguém não tenha visto, para situar, você pode falar assim, brevemente sobre o que são esses fungos micorrízicos arbusculares? Sim, com certeza. Os fungos micorrízicos arbusculares, que a gente chama carinhosamente de FMA, né? São micro-organismos que habitam ali principalmente a região do solo, mas também habitam outros substratos. E esses fungos, eles estabelecem uma relação de simbiose com as plantas, né? Uma relação de mútua ajuda ali com as plantas. Então, eles fornecem alguns benefícios para as plantas, como melhorar a absorção de nutrientes, de água, melhorar a tolerância a vários estresses, tanto causados por fatores bióticos quanto abióticos. E, por outro lado, a planta também ali ajuda o fungo nessa relação, fornecendo para ele carboidratos que ela obtém lá no processo de fotossíntese. Muito legal. Agora, Maria, a gente sempre vê frequentemente esses fungos associados a plantas terrestres, né? Mas em algum momento da sua trajetória, eu observei que você também trabalhou com FMA em plantas aquáticas, né? Conta um pouquinho pro pessoal, para a gente também entender melhor como que funciona essa dinâmica. É similar? São espécies diferentes ou são espécies similares do que já tem em plantas terrestres? Isso mesmo. E foi tanto na graduação quanto no mestrado. Na verdade, essa foi a minha primeira aventura científica, né, dentro do laboratório aqui na universidade, quando eu estava iniciando, né, lá nesse primeiro período da graduação. Era uma linha de pesquisa nova dentro do laboratório. E aí eu tive a felicidade, a alegria de
está à frente aí dessa linha de pesquisa juntamente com outras colegas na época. E quando a gente fala de FMA em ambiente aquático, é uma surpresa até mesmo para quem trabalha com esse grupo de fungos, né? Porque eles são conhecidos por serem aí principalmente associados a plantas terrestres. Então, quando a gente começou essa linha de pesquisa, lá em 2015, no nosso laboratório, a nossa primeira grande missão, né, que a gente fez ali foi fazer uma revisão sobre a ocorrência desses fungos em ambientes aquáticos, uma revisão global, né, sobre essa ocorrência, para poder a gente delimitar ali quais eram as principais lacunas que a gente tinha nessa área e, com isso, direcionar esforços de pesquisa, né, para determinados pontos específicos ali. E aí, após essa revisão, a gente viu quais eram essas principais lacunas e aí começamos a inventariar vários locais, vários ambientes aquáticos aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí éramos eu, uma outra aluna de iniciação científica e uma doutoranda. Então, o objetivo inicial ali era fazer inventário de vários ambientes para a gente saber quem estava ali, né? Então, como a gente sabia muito pouco quais espécies habitavam esse ambiente, toleravam esse ambiente e prosperavam, na verdade, nesse ambiente, o objetivo ali era a gente investigar quem estava ali no ambiente. Então, a gente saiu inventariando um monte de lagoa e de rios aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, paralelamente, a gente também investigou algumas variáveis ecológicas, né, para entender que parâmetros ali daquele ambiente aquático estavam influenciando a riqueza e a diversidade desses fungos. Então, a gente avaliou, por exemplo, como que as propriedades do sedimento influenciavam esses fungos, se havia diferença na colonização de acordo com a espécie de planta aquática, né, que a gente chama de macrófita. Comparamos ambientes lênticos, que são aqueles de água parada, como lagos e lagoas, com os ambientes lóticos, que são aqueles de água corrente, como os rios e riachos e tudo mais. E aí a gente verificou, na verdade a gente confirmou, né, algumas informações que já tinha na literatura, que esses fungos eles ocorrem sim nesse ambiente aquático e eles ocorrem muito. A gente documentou uma riqueza absurdamente alta e muitas vezes até maior do que o que a gente encontra para ambientes terrestres. E a gente viu que eles não estavam só presentes lá no sedimento, eles estavam colonizando as raízes daquelas macrófitas. Então, eles estavam no ambiente e estavam ali, né, associados com as plantas naquele ambiente. Então, antes disso, não existiam estudos aqui para o Rio Grande do Norte? Para o Rio Grande do Norte, não. Para o Brasil, na verdade, a gente tinha um único estudo conduzido lá na região sudeste com FMA em ambientes lóticos, né? Ambientes ainda tem muito para ser, né? Ainda tem muito, pessoal. Agora eu fiquei pensando, lembra um pouco dos infomicetos, né? Lembra, sim, dessa exatamente. Ambiente lêntico, lógico. Agora já imaginou, se tiver FMA também decompondo a folha, curioso, tipo os infomicetos, seria bem interessante. A gente já sabe que tem terrestre, né? Mas fica aí fica a dica para quem quiser. Uma interrogaçãozinha aí, né? Ainda tem muita coisa, né, pra gente investigar nesse ambiente aí. Sobre, por exemplo, qual que é a função que esses fungos estão desempenhando ali naquele ambiente, né? Então, a gente conhece muito bem a função, o papel dos FMA nos ambientes terrestres, mas para o ambiente aquático a gente ainda não sabe muita coisa. Mas o que, por exemplo, os artigos têm mostrado, e aí a partir desses resultados a gente pode especular algumas coisas, é que geralmente há um maior grau de colonização desses fungos em plantas aquáticas que estão crescendo naqueles sedimentos que a gente chama de oligotróficos. São sedimentos pobres em nutrientes. Então, com isso, a gente até pode especular que esses FMAs teriam aí no ambiente aquático um papel similar ao que eles têm no ambiente terrestre, que seria ali de melhorar a absorção dos nutrientes por essas plantas que estão crescendo ali naquele ambiente estressante, com pouca disponibilidade de nutrientes. Mas ainda está muito em especulações e a gente precisa desenvolver muito mais estudos aí nessa área. Mais pesquisadores também, né? Com certeza. É uma curiosidade. Para quem está em casa tiver interesse, ó. Do que tem aí que a gente não sabe, é tanta coisa. E Mari, então a gente imagina que as coletas são diferentes, né? Do ambiente aquático para o terrestre. Sim. E aí dentro disso a gente tem aqui um quadro no nosso podcast que é o Mico Perrengue, onde a gente conta algum perrengue que a gente já passou no laboratório ou na coleta. E aí, como as coletas são diferentes, você tem alguma coisa, alguma história para contar pra gente? Você que é pequenininha, já chegou, né? Se afogou, então já é muita coisa.
Então, como a gente trabalha no ambiente aquático, a água em si, ela já adiciona aí um desafio a mais, né? Então é diferente de você ir ali no ambiente... Não, no geral, as nossas coletas, a gente não pode dizer que são coletas fáceis. No ambiente terrestre também é um pouquinho difícil de coletar. Mas no ambiente aquático você tem que mergulhar para coletar o sedimento, dependendo da profundidade que você estabeleceu ali no seu projeto. Então a gente coletava em diferentes profundidades, às vezes a gente coletava na borda ali da lagoa, na borda ali do rio, uma profundidade mínima, mas a gente também já chegou a coletar em mais de 2 metros de profundidade, né? E aí para isso a gente precisava nadar, precisava de todo um suporte, de toda uma equipe, várias pessoas, né? Porque você tem que nadar para coletar o sedimento e você tem que subir com esse sedimento, né? Que é pesado. A gente coletava cerca de mais ou menos 1 quilo ou um pouquinho mais de sedimento por cada amostra, porque com esse sedimento a gente precisava fazer a extração dos esporos, né? Utilizava uma determinada quantidade ali de sedimento, mas também utilizar sedimento para fazer a análise química do solo, para fazer cultura armadilha, então a gente precisava de uma quantidade significativa de sedimento. Então acho que isso é um desafio adicional aí, com certeza. E outro desafio é porque você tá entrando em ambientes ali que muitas vezes você não conhece muito bem. Então, tinha lagoas que a gente coletava que era muito fácil de coletar, porque a água era super cristalina, mas tinha lagoas que eram um pouco mais eutrofizada e a água era extremamente escura. E você você podia se deparar com qualquer coisa ali embaixo, às vezes você enrolava o pé numa planta e já ficava com medo do que era aquilo ali. Então, foram coletas bem difíceis, assim, nesse sentido. E teve uma coleta em particular, que foi de uma colega do doutorado, que a gente foi coletar numa lagoa e essa lagoa estava basicamente assim, lama, era pura lama. E para a gente conseguir acessar a planta, a espécie de planta que a gente queria coletar, a gente tinha que passar por toda essa lama, né? Então a gente meio que teve que se amarrar numas cordas e ir nadando assim por cima da lama. E não podia pisar, né? Porque se você pisasse, você ia afundar. Então tinha que ser assim, rolando mesmo por cima da lama para tentar não afundar. Os bastidores do artigo. Não tá na metodologia, mas ninguém conta. Inclusive, uma foto dessa coleta, algo interessante, foi parar em um concurso aí de fotografia da Nature. Olha, sobre desafios de coleta. Não sei se vocês chegaram a ver. Vamos deixar o link aqui, né, na descrição do vídeo, dar trabalho pro editor pra gente poder ver esse registro interessante, né? Mas saindo desse fluxo aquático, agora no doutorado, você tem um foco diferente, né? Tive o privilégio de assistir sua apresentação, já está concluindo. Se você fosse explicar assim para o pessoal que está em casa, de maneira bem simplificada, assim, o que você realmente faz no seu doutorado, como você explicaria? É muito interessante, né? A gente já se assusta com alguns termos, né? É interessante que no doutorado eu fiz uma transição, né? Eu saí da água, saí do ambiente aquático e voltei para a terra, né? Para trabalhar mais especificamente com solos da Amazônia. Mas não foi por conta dos perrengues, não, né? Não, foi não. Foram por outras circunstâncias. E se eu tivesse que resumir assim, de forma bem simples o que eu faço no doutorado, eu poderia dizer que eu basicamente estudo os grupos de fungos que estão presentes em amostras de solo na Amazônia a partir do seu DNA. Então, quando a gente pega, por exemplo, ali uma amostra de solo, aquela amostra ela tá cheia de DNA. Ali tem DNA de raiz de planta, tem DNA de bactéria, tem DNA de vírus, tem DNA de insetos, DNA de tudo quanto é organismo que está presente ali no solo e, obviamente, vai ter DNA de fungo, né? E é justamente esse DNA dos fungos que está presente ali nas amostras de solo que eu amplifico esse DNA para tentar descobrir ali quais são as espécies de fungos que estão presentes naquela amostra, que é o que a gente chama de metataxonomia, né? Então, é como se eu pegasse um punhado de solo e ao invés de analisar esse solo, passar meses e anos ali no microscópio, somente analisando no microscópio, né? Eu também faço isso, mas a gente pega esse solo, extrai o DNA desse solo, coloca aí numa super máquina, que é um sequenciador, e após vários tipos de análises, muitas análises bioinformáticas, a gente vai ter uma lista ali das espécies de fungos que estão ali presentes, né? E aí, para fazer isso, a gente utiliza uma ferramenta que é chamada de sequenciamento NGS ou sequenciamento de nova geração, que é uma ferramenta muito versátil
E quando a gente faz isso, né, a gente consegue também investigar várias outras coisas, não somente quem está ali, mas como quem está ali se relaciona com o ambiente, né? Então a gente também está investigando variáveis ecológicas para entender como que os parâmetros químicos ali daquele solo influenciam as espécies de fungos que estão ali. E também estamos estudando até alguns parâmetros relacionados à conservação, porque a gente está investigando lá na Amazônia, né, áreas que são de floresta nativa e comparando essas áreas aí com outras áreas recentemente desmatadas para cultivos agrícolas. Olha que trabalho interessante, né? Ainda mais na Amazônia, que tem um solo tão rico, tem uma biodiversidade tão grande. Então, acredito que já esteja tendo bons resultados. Vamos ver aí em breve. Estamos tendo. Mari já acabou o doutorado, já estamos curiosos para saber, né? Então, a gente vê que Mari, ela teve essa transição em áreas de micologia, né? Você trabalhou no ambiente aquático, terrestre. Para fazer essa transição foi difícil, assim? Foi algo natural que você foi seguindo, escolhendo? Eu acho que é tudo muito circunstancial, né? Foi dependente de circunstâncias, de financiamento de projetos, e isso influencia muito as nossas decisões, o que é que a gente vai trabalhar. Mas eu acho que essa mudança de tema, essa mudança de temática, né, é uma transição natural dentro da ciência. E eu sempre digo que desde a minha graduação, mestrado e agora no doutorado, né, eu mudei quando eu entrei no doutorado, eu mudei a ferramenta, porque antes eu fazia, na graduação e no mestrado, né, eu fazia apenas a identificação morfológica, e hoje no doutorado eu faço também a identificação morfológica, mas eu também utilizo o DNA para caracterizar essas espécies. Então eu mudei a ferramenta e eu mudei o ambiente, porque eu saí da água para estudar os solos da Amazônia, mas acho que a minha pergunta central, a pergunta geral, ela nunca mudou, que é entender quem são os organismos que estão ali, quais são as espécies que estão ali e como é que essas espécies interagem com o ambiente. Então eu mudei as ferramentas, eu mudei o ambiente, mas a pergunta central e geral ela não mudou. Embora as perguntas mais específicas, elas também tenham sofrido algumas alterações aí. E ainda turbinou o currículo. Sim. É importante. Agora, Mari, você trabalha com essa parte molecular, né, que para muita gente é um universo escondido ali dentro da célula, porque a DNA é a molécula da vida, né? É um trabalho, assim, árduo, né? Difícil. Às vezes a gente obtém um material genético, né? O que você acha, assim, de mais complicado nessa pesquisa? Tem alguns desafios, né? Desde, inclusive, a coleta, que você vai pegar ali um monte de organismos, né? Alguns não, existem muitos. Organismos. Isso, acho que se eu fosse listar aqui os desafios de trabalhar com biologia molecular de fungos, e aí principalmente para a FMA, né, que é o meu foco, acho que daria um episódio aqui do Papo de Fungos só sobre isso, e teria horas de conversa. Acho que tá rolando, vai ter mais um episódio sobre isso. Olha só, tô dando ideias. Acho que se eu tivesse que listar assim, as principais dificuldades em trabalhar com biologia molecular de fungos, principalmente de FMA, eu poderia separar em duas grandes situações, né? Primeiro, as dificuldades de trabalhar com biologia molecular de espécies isoladas de FMA para a gente fazer caracterização filogenética, né, dessas espécies. E segundo, as dificuldades de trabalhar com biologia molecular para a caracterização das comunidades de FMA, que é o que eu faço no doutorado, né, que é a metataxonomia em si. E aí, voltando para essa primeira parte, que seria de espécies isoladas para fazer filogenia, acho que a principal dificuldade de trabalhar com biologia molecular nesse sentido está relacionada com a natureza, com características intrínsecas desses organismos, né, que são os FMA. Primeiro porque os FMA, eles apresentam esporos com vários núcleos, né, são esporos multinucleados, e eles apresentam uma alta variabilidade genética. Isso significa dizer que diferentes isolados de uma mesma espécie têm uma variabilidade genética muito grande. E isso acaba complicando, introduzindo aí algumas limitações nessas análises. E aí, muitas vezes, na verdade sempre, a gente precisa recorrer a uma etapa adicional, que é a etapa de clonagem. Então, para muitos grupos de fungos, a gente faz lá o processo de amplificação, a PCR já manda para sequenciar, e tem lá as nossas sequências para fazer as nossas filogenias.
Para a FMA a gente sempre tem um passo adicional, né, que quando a gente obtém os nossos produtos de PCR, a gente tem que ainda clonar, enviar para o sequenciamento para poder ter acesso aí a uma sequência de boa qualidade. Então tem essa limitação que é inerente, né, à biologia do organismo, uma característica do organismo. E com relação à segunda situação, que é voltada para a metataxonomia, que são as dificuldades que eu estou tendo agora no doutorado, eu diria que as principais dificuldades de trabalhar com essa parte assim molecular é porque esses organismos, os FMA acabam sendo subrepresentados nesses trabalhos de sequenciamento ambiental com fungos de uma forma geral, né? Porque geralmente os trabalhos que se propõem a inventariar a diversidade de fungos presentes em uma amostra, utilizando aí essa parte metataxonômica, o sequenciamento ambiental, eles utilizam conjuntos de primers que introduzem aí um viés metodológico. Como assim? Geralmente eles utilizam a região ITS, que é considerado um marcador molecular universal, né, para fungos, mas a gente já sabe de décadas que ITS não é um marcador molecular eficiente para fungos micorrízicos, nem para recuperar essas espécies e nem para ter uma boa resolução taxonômica para essas espécies. E aí acaba que quando você vai lá, usa primers ITS para sequenciar lá, para amplificar o DNA dos fungos que está no solo, você tem isso aqui de FMA. Favorece muito outros grupos. Obviamente que a gente vai ter mais ascomicota, basidiomicota, esses outros grupos que naturalmente têm uma abundância maior no solo, né? Mas os FMA acabam sendo subrepresentados nesse contexto. E aí a gente, agora na minha tese de doutorado, a gente tem feito uma comparação interessante, porque na minha tese a gente tem as duas vertentes, né? Primeiro a gente investigou as comunidades de fungos gerais, utilizando a região ITS, e depois a partir de uma mesma amostra de DNA, a gente pegou essa mesma amostra de DNA e amplificou ali utilizando primers direcionados para os FMA. E aí, nesse conjunto de sequências de fungo geral, a gente teve FMA, mas foi uma representatividade muito baixa. E aí, com a mesma amostra, amplificando com primers específicos para esses fungos, a gente recuperou, assim, uma diversidade absurda, assim, identificação mesmo em nível de espécie, uma riqueza muito elevada. Interessante, então, né? Para mostrar... Uma pequena modificação já altera bastante o resultado, né? Então, acho que essas são as principais dificuldades de se trabalhar com biologia molecular desse grupo. Não é um grupo fácil. Eu fiquei curioso agora para... Você sabe qual é o primer que dá mais certo para o FMA aparecer? Porque a gente tem alguns grupos também de basílio que o ITS não resolve muita coisa, não. É mais ou RPB2 ou ATP6 também, né? Resolve bastante. Para FMA é parecido ou tem outros grupos? Para FMA, quando a gente está falando da parte filogenética, né? Aí a gente utiliza ali o 45S, que pega ITS, SSU e LSU, ou também a gente utiliza a RPB1. E quando a gente está falando desses estudos de sequenciamento ambiental, que a gente vai ter um fragmento muito pequeno, a gente, ao invés de utilizar ITS, a gente utiliza ou o SSU, que tem sido muito suportado aí por grandes bancos de dados, mas ele oferece uma baixa resolução taxonômica, e a melhor alternativa que a gente tem encontrado tem sido utilizar a região LSU para os estudos de caracterização ambiental. Mas para a filogenia a gente tem utilizado o 45S e RPB1. Muito legal. Bem mais específico, mas bem interessante. Trabalho bem específico, né? Mas muito interessante. Então, o Mari já tem 10 anos de trajetória, mudanças da água para o solo. E aí, Mari, mudando um pouquinho, quando a gente bate um papo aqui com mulheres cientistas, a gente sempre deixa um momento para falar sobre algumas dificuldades que, por vezes, as mulheres enfrentam também no meio, né? No meio acadêmico. E a gente queria saber se você, sendo uma mulher na ciência já há tanto tempo, já enfrentou alguma dificuldade em coleta ou trabalho, se poderia compartilhar com a gente e também deixar uma dica aí para as mulheres cientistas. Assim, eu concordo muito com o início, né, da sua pergunta, que acho que realmente ser mulher na nossa sociedade, não somente na ciência, mas de uma forma geral, introduz aí um desafio adicional em muitos aspectos. Mas falando sobre ser mulher e relacionando isso com a minha trajetória na ciência, eu poderia dizer que, felizmente, eu digo isso de forma realmente muito feliz,
que nas etapas mais internas assim da minha pesquisa relacionada com ali a obtenção dos dados, o trabalho de bancada no laboratório, a questão das publicações, a convivência mesmo no laboratório, eu nunca sofri nenhuma limitação assim direta por ser mulher. E aí eu já abro uma ressalva, né, assim, para parabenizar o meu grupo de pesquisa por isso. O nosso grupo de pesquisa aqui na UFRN, nosso laboratório, ele é formado predominantemente por mulheres, e eu acho que isso já cria ali um conforto adicional, né, nesse sentido. E segundo, e muito importante, porque a pessoa que lidera o nosso grupo de pesquisa nunca permitiu que a gente, por ser mulher, fosse menosprezada em alguma situação ou fosse questionada sobre a qualidade do nosso trabalho. Então, nesses pontos mais internos assim da minha pesquisa, eu felizmente nunca sofri isso diretamente. Mas a gente sabe que essa não é uma regra para a maioria dos casos e que muitas colegas enfrentam sim problemas na ciência, principalmente aquelas que durante o seu mestrado ou o seu doutorado precisaram aí passaram, né, pelo momento da maternidade, e a gente sabe que a ciência ela não está preparada para acolher a mulher em todas as suas fases, né? Então eu pessoalmente nunca tive esses problemas diretos, mas eu apoio, né, obviamente, todas as minhas colegas que passaram por esse problema. Eu acho que o único problema sendo mulher que eu tive para fazer ciência foi relacionado aos trabalhos de campo. Eu acho que isso, na biologia, quando a gente faz biologia, quando a gente trabalha com essa parte ambiental, a rotina de campo ela é muito intensa, né? Então, tanto na minha graduação quanto no trabalho de mestrado, eu fiz muito trabalho de campo e muitas vezes existem muitas limitações por a gente ser mulher, né? Já aconteceu de eu não poder participar de alguma coleta porque o ambiente não era seguro por eu ser mulher. Então, acaba que muitas vezes a gente é vista como um problema logístico em campo. Então, acho que essa seria a principal dificuldade, assim, que eu enfrentei durante a minha trajetória acadêmica, relacionada mesmo ao trabalho de campo. Sim, e não ao trabalho do laboratório em si. Mas nas coletas, nas né? coletas. A gente sente um medo adicional, né, por ser mulher. Exato. Então, tanto nas vezes que eu não pude ir por ser mulher, porque o ambiente não era seguro para mim, mas também nas vezes que eu fui, eu senti essa insegurança. Então, por ser mulher, você tem que ter o dobro de atenção, né? Você tem que estar atenta a todas as situações. Isso, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Meninas se unam, se fortalecem. certeza. Façam ciência. É pequenininha, mas é brava. Mara, além de pesquisadora, cientista, você também faz pilates, né? E também você é professora, né? Sim. E ser professor também tem aquelas dificuldades, Com né? certeza. E Você lidar bem mais complicado. E você lidar com adolescentes, né? Ou crianças. Adolescentes ali que dão trabalho naquela fase. E Muito. aí, os desafios de ensinar fungo também para essa galerinha. Você já chegou a ensinar os fungos? Eles veem os fungos como algo negativo? Ficam associando a micose, a coisa ruim? Ou também o que é mais difícil, a pesquisa desses danadinhos? Então, eu sou professora há 6 anos. Desde que eu entrei no mestrado, né, concomitantemente, ali ao mesmo tempo, eu também ingressei como professora no ensino público e estou dando aula desde então. E sim, existem muitas dificuldades nesse processo, tanto no ensinar biologia de uma forma geral, embora a biologia seja uma disciplina que, de uma forma geral, os alunos eles têm um pouco de afinidade ali inicial, por ser uma disciplina que trata sobre a vida, sobre o corpo deles, eles têm muita curiosidade, mas sim, também a gente enfrenta muitos desafios em algumas partes da matéria, né, quando a gente vai ministrar, e fungos não seria diferente, existe sim alguns desafios de ensinar sobre fungos, principalmente para adolescentes. Como você falou, quando o aluno chega, na maioria das vezes, ele tem uma visão de que fungos são basicamente 3 coisas. Basicamente, micose, como você falou, que eles chamam popularmente de frieira, mofo, e algumas vezes eles também falam sobre cogumelos alucinógenos. Então, fungos são essas 3 coisas. São os mais levados.
E aí é onde entra o papel da gente como professor, né, de desmistificar um pouco disso, de apresentar para eles toda a diversidade desse grupo, toda a importância desse grupo. E aí eu sempre gosto muito de trabalhar esse conteúdo de fungos contextualizando, né, com a realidade desse aluno. Então eu sempre pergunto, quem comeu pão hoje? Você já usou o fermento para fazer um bolo? Você já precisou tomar um antibiótico? Sabe a cerveja? Então você tira o fungo só ali do mofo, né, que ele conhecia, e leva esse fungo para pizza, leva para o pão, leva para a mesa dele, leva para a farmácia, e aí isso acaba se tornando um pouco mais interessante para eles. Legal. É um desafio que a gente enfrenta, mas sempre dá, né, para ir adaptando com certeza. Com a realidade dos alunos. Com certeza. Trazer esses organismos para mais próximo. Então fico muito feliz em saber disso. E aí, Mari, agora para finalizar uma curiosidade que a gente queria... Finalizar? Você trabalha com Precisamos marcar mais conversas, então. Aqui temos mais um episódio. Você trabalha com os FMA, né? A gente já falou aqui no nosso bate-papo. E aí, o que é que você gostaria de ter ouvido lá atrás da Mari de 2015, entrando no laboratório? O que é que você gostaria de ter ouvido sobre os FMA? E uma coisa, né, que pode até ajudar quem tá iniciando. Pra quem tem interesse, né, por esse grupo aí, que eu acho tão bacana, né? Acho que talvez eu poderia deixar uma reflexão, né? Já que a gente está encerrando essa conversa aqui, infelizmente. Então, trazer mais uma reflexão para quem está iniciando aí, né? Primeiro que, quando a gente trabalha com os FMA, na verdade, quando a gente decide trabalhar com qualquer grupo de organismos, existem múltiplas vertentes. Então, existe a taxonomia de FMA, a ecologia de FMA, a bioquímica de FMA, a genética de FMA, a parte aplicada de FMA. E a gente precisa entender que a gente não pode se tornar especialista em tudo. Então, você acaba se tornando especialista em uma dessas vertentes e não especialista no grupo de organismos em si. Então, eu trabalho com FMA há 10 anos, como vocês destacaram, mas eu não sei se eu tenho propriedade para dizer que eu sou especialista em FMA. Talvez eu seja especialista ali um pouquinho em ecologia, que eu entendo um pouquinho da taxonomia morfológica e da taxonomia molecular de FMA, mas eu não sou especialista no grupo. E aí a gente precisa entender que, embora existam essas múltiplas vertentes, né, a gente precisa passar um pouquinho por todas elas, entender um pouquinho de cada vertente e tentar se encontrar em alguma dessas vertentes. Mas aí a gente precisa entender que, embora a gente escolha uma vertente, ela sempre tem que ser complementada pelas outras. Então, você precisa entender um pouquinho de cada coisa. Você não vai ser especialista em tudo, mas você precisa entender um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, muitas vezes um resultado ecológico que eu obtive na minha tese, ele vai ser explicado lá na minha discussão por algum fenômeno bioquímico, por uma interação que o fungo está realizando ali com a planta. Então, a gente precisa ter ciência, a gente precisa ter noção disso. Então, para quem está iniciando, eu acho interessante ter uma visão geral sobre o grupo, pegar uma literatura mais abrangente. Por exemplo, existe um livro muito bom que a gente sempre dá aqui no laboratório para quem chega, para quem está iniciando, que é o Micorrizas 30 anos no Brasil, que eu acho que até está sendo atualizado, que é uma literatura onde você vai se deparar com um pouquinho de ecologia, um pouquinho de taxonomia, um pouquinho da bioquímica dos FMA, um pouquinho de cada coisa. Você não vai se tornar especialista em tudo, mas você vai ter uma noção geral sobre tudo. Então, acho que você tem que passar um pouquinho por cada uma dessas vertentes. E acho que uma dica de ouro que eu daria é que, passando por essas vertentes aí, não esquecer de passar pelo menos de forma rapidamente ali pela taxonomia dos FMA. Embora você escolha trabalhar com a genética ou com a bioquímica desses fungos, eu acho que você não vai se tornar um taxonomista clássico, você não é obrigado a se tornar um taxonomista clássico, mas é imprescindível que você conheça pelo menos um pouquinho da morfologia, da cara do organismo que você está trabalhando. Porque um retrato muito comum assim que a gente vê é que muitas vezes quem trabalha com a parte aplicada de FMA, quem trabalha com a genética, com o DNA dos FMA, esquece que esses fungos, eles têm uma cara, eles têm uma morfologia, eles têm uma história de vida e se apegam muito somente ao DNA, né? E esse DNA, você precisa entender que ele é só
assinatura digital, assim, de um organismo que existe de verdade. Sim. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre a parte morfológica também desses organismos. Então, acho que a dica de ouro é essa, não separar a biologia básica ali do organismo com a biologia aplicada, que acho que tudo se complementa. Eu acho que isso serve até para outras áreas, Com né? certeza, Dentro da com biologia certeza, pra com vida. certeza. A biologia é muito ampla, então qualquer área que você for escolher sempre vai ter muita coisa. E você pode se desesperar, mas é como o Mari falou. Primeiro começa pelo básico, né? Conhecendo o organismo, e aí a partir disso, com certeza, com dedicação, leitura, estudo, você vai desenrolando as outras áreas e talvez se identificando mais com uma área e outras, mas sempre precisando ligar várias coisas. Tá junto, tudo né? conectado, né? A gente precisa entender que as coisas, a biologia básica e a aplicada, elas são complementares, elas não são excludentes. Até para outras áreas, eu gosto sempre de falar isso também, porque se a gente não conhece a espécie, a gente não vai poder produzir compostos, produzir medicamentos, então é tudo ali conectado Tudo de ligado, fato, né? isso. Mari, muito obrigado pela sua participação. Fico triste em terminar esse bate-papo tão bacana, tão gostoso. Para quem teve interesse em conhecer mais um pouco de Mari, vamos deixar aqui o @, dela, Isso, né? e-mail dela, Para entrar em qualquer contato. dúvida, Ela é pode falar. sempre muito super solícita, né, com a gente aqui no laboratório. Então, é um grande prazer, né? Isso, agradecemos muito a sua Prazer foi participação. todo meu, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, foi excelente a conversa com vocês, espero que a gente tenha mais oportunidades outra, de hein? conversar. E é isso, obrigada. Muito Obrigado, obrigada, pessoal. Mari. Obrigada, Obrigada pela pessoal, que audiência. ouviu. Ouçam os episódios anteriores. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Dúvidas para Mário, para próximos episódios, viu? E obrigada mesmo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu.